Ô meu povo! Vocês estão bom? Como é que tá as coisas por aí? Ô meu povo, vou falar pra vocês que essa atualização me deu dor de cabeça. Não sei o que tá acontecendo, mas nós tivemos uma pane na central elétrica, uns fios pararam de funcionar, uma área da base parou de funcionar totalmente, e é algum bug porque aconteceu umas 3 vezes já e os fios simplesmente desaparecem, não sei te dizer. Então, assim, o que que aconteceu? Eles fizeram uma atualização daqueles cabos. Lembra os cabos que nós estávamos com problema, que não estavam gastando? Que a gente até falou de 500 quilowatts lá, os maiores. Esses cabos eles corrigiram a skin do item e aí quem tinha colocado com a skin antiga sumiram todos os cabos, cara. E nisso o que que aconteceu? Eu comecei a ver que estava começando a faltar luz em certos lugares da base, fui atrás para descobrir. E aí, no final da história, eu descobri que tinha sumido os cabos que faziam a ligação da central de coisa. Aí eu, besta nem nada, acabei resolvendo mexer na minha central de elétrica, porque eu estou arrumando todas as coisas, comecei a fazer uma finalização e resolvi organizar de uma maneira para fazer um guia para vocês. Eu vou fazer um guia de como se construir uma base dessa daqui, uma parte elétrica dessa, com todas as funções, vou mandar todos os chips, colocar os nomes, tudo direitinho, separado. Então, assim, vai dar um trabalho. Aliás, está dando um trabalho. Então, eu estou organizando, ajustando, colocando as cores nos fios corretos, para vocês saberem quais os lados que tem que ligar cada um deles. Cada um dos bancos tem a cor de saída de fios, enfim. Isso daí é importante vocês respeitarem para não virar uma bagunça depois, né? Então eu estou no meio dessa fase, assim, ajustes. Eu estou com uns problemas com os geradores que estão desligando e ligando, ainda preciso fazer um ajuste, mas eu vou passar desde a construção da cabine, que vão ser tópicos separados que vão se juntar todos em uma coisa só. Então vai ser provavelmente as cabines a configuração total, desde a parte de gás e tudo mais, a configuração dos geradores, até o momento da configuração de cada um dos bancos, como é que vai ser feito. Esse banco aqui, ó, eu consegui já terminar a maior parte das coisas que eu queria. Isso aqui eu consegui criar um relógio que mede o período que demora o dia dentro do jogo. Então, 24 horas do jogo demora-se um X período dentro do jogo. E aí eu consegui fazer um relógio desse sentido e eu consegui ajustar esse. Eu não sei se isso está em fase de teste, não sei se está funcionando bem. Mas é justamente isso. Isso aqui é um relógio de quantas horas dentro do jogo esse banco de baterias funciona. Só que isso aqui oscila. Natural, porque entra carga, gasta menos energia, gasta um pouco mais, então ele vai sempre oscilando ali. Mas é uma prévia mais ou menos de quanto que a gente vai gastar. Ó. Temos mais ou menos umas 30 horas do jogo. Então é um dia inteiro e mais um pouquinho para a gente poder manter. Outra coisa que eu já fiz, essa parte aqui interna, consegui finalizar e já coloquei todos os transmissores. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai ter na central onde vai utilizar? Então, esses transmissores vão ser os responsáveis por mandar as informações lá para a central da base, que a gente pode ter mais de um em mais de um local, mas são eles que vão enviar para lá. Então, isso é a funcionalidade principal para nós aqui, né? Tá? Então, assim, essa parte aqui eu estou fazendo. Eu pretendo mais uma semana, duas aí, talvez finalizar isso aqui. E eu vou fazendo por módulos e vou terminando e enviando e depois eu mando a função toda, né? Acertei alguns painéis, esse lado aqui dos painéis ainda não tinha acertado esse aqui, ó. Agora eu preciso colocar, ver se essa parte do tempo vai funcionar direitinho. Eu vou ajustar todos esses daqui. Vou fazer mais alguma questão de acabamento. Você vê que aqui para dentro não fiz nada de acabamento ainda. Então assim, eu quero estar com ela toda feita, bonitona, para a hora que a gente for mostrar para vocês, ó, isso aqui é um erro, essas quedas do gerador é erro. Não sei se é pressão do combustível ou se é assim. Como foi ficando, eu não reparei para resolver. Agora que deu o problema aqui, eu preciso resolver, então eu já falei, quer saber? Já vou aproveitar e fazer isso. Só que nesse meio tempo eu resolvi lançar um foguete, né? Porque o que, que acontece? Aquele mapeamento que a gente precisa demora-se em média 40 e poucas horas dentro do jogo, né, para que ele possa mapear tudo. Então, assim, vai um tempinho de jogo para poder mapear tudo que está lá. Então, eu vou ajustar isso aqui mais fácil e depois eu
lanço foguete, aí eu venho e continuo a fazer o serviço aqui das coisas que eu tô fazendo. E eu tenho outro negócio que vocês lembram no último episódio que eu falei pra vocês que eu quero mostrar? Eu vou mostrar agora um negócio bacana pra vocês. Uma coisa, foi por causa disso aqui que eu comecei com toda aquela história do pra cá, pra cá, pra cá. É tanta porta agora, rapaz, que eu já nem sei mais pra onde que é. Ah, é pra cá, do lado do elevador ali. Ali é uma areazinha nova que eu construí, que eu já mostro pra vocês. Aqui, a brincadeira que eu estava brincando esses dias. Vamos lá. Vocês lembram aquela história que eu falei pra vocês que eu queria fazer um sistema com o Larry para ele pegar os itens e colocar nos armários? A ideia é colocar isso aqui de estoque. Esse túnel está indo lá pro fundo. Ele me permite que eu faça uma que eu coloque, por exemplo, cada item que eu quiser num armário, numa posição, então eu posso setar, por exemplo, aquela posição como um item específico para ficar aqui. Então vamos supor que eu queira só plataforma aqui. Eu consigo configurar de uma maneira que as plataformas fiquem só na estação 2, por exemplo. A estação 1 eu posso deixar só os kits de porta blindada, entendeu? Então eu conseguiria de um modo grosso, a grosso modo, criar um estoque. O inconveniente é que ele ficaria gigantesco, porque eu teria que colocar várias coisas. Foi aí que veio a questão das máquinas de venda, para serem utilizadas como isso, porque eu posso simplesmente jogar lá numa máquina de vendas essa função. E aí, em vez de eu colocar, porque aqui eu muito me engano, são 30 slots aqui ao total. Cada vending machine da pequena cabe 10 itens. A vending machine da grande cabe em 100 itens. Então, assim, aí a ideia. Aí eu falei, putz, isso aqui vai ficar um baita de um trabalho, um caminhão de coisa e não vai ficar 100%. Porque o que, que acontece? Ó, tá vendo? Aqui, essa memória é uma memória. Isso aqui eu coloquei só para testar, tá? Isso aqui é só esse primeiro armário aqui. Essa memória tá mostrando o número de slots ocupados dentro do armário. Que eu já andei removendo coisa lá, mas vou ajustar aqui. Então, o que, que ele reconhece? Vamos dizer, ó, o armário está vazio. Então ele vai reconhecer, tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Você fica na minha mão, filho. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis itens. 6 itens. Eu vou mostrar para vocês como seria. Qual que era a ideia? De qualquer lugar da base que eu estou, eu crio uma caçamba dessa que possa jogar e de alguma maneira chega aqui, porque aí você cria o caminho, tá tudo certo. Aí o que, que você vai fazer? Tirar a chave de fenda da mão, que eu vou acabar jogando a chave de fenda lá dentro, você pode ter certeza. Eu venho aqui, jogo os itens. A mão vai reconhecer quando chegar na caçamba do outro lado, vai pegar o item e vai levar até o ponto de estoque que estiver vazio. Ele reconheceu. Aqui eu não especifiquei, ó, você só pode usar o slot 1, mas aqui ele está fazendo isso, ó. E ele vai marcar aqui para mim, ó, marcou o slot 1. Então ele sabe que o slot 1 está ocupado. Isso aqui serve tanto para ele depositar o item, como quando eu quiser pedir o item, ele sabe qual foi o último slot que ele colocou o item. Então ele vai sempre pegar o último slot que ele pegou. E ele fica nisso, ó, toda vez vai lá, pega, leva pro local, guarda e volta. Aí que eu entrei naquela questão, como é que eu solicito um item de uma maneira mais simples, para que eles não escaneiem? Porque ele teria que fazer o quê? Ele teria que parar aqui a mãozinha e escanear um por um que estão os 30 slots. Não tem nesse armário, passa para o próximo mais 30 slots para escanear. Isso ficaria excessivamente complicado, né? Então, assim, por isso que me veio a ideia de colocar um armário para cada item.
Porque a ideia seria o quê? Alguns itens que eu não uso tanto. Itens que eu criei a mais, que acabou ficando e tal. Mas eu não achei viável isso. Entendeu? Aquela velha história que a gente estava conversando no último vídeo. Eu não tenho espaço suficiente, porque eu tenho uma limitação de objetos que eu posso pôr dentro do jogo. E aí isso me gera uma dor de cabeça tremenda. Então, assim, o que eu pensei? Existe a possibilidade de colocar uma vending machine de 10 itens só, com uma entrada dessa de caçamba e uma saída. Então, quando eu precisar do item, ele vai lá ler ele sabe qual delas que usa, né? Qual vending machine que vai utilizar para aquele item específico, ele vai e deposita numa caçamba específica que a gente já deixa configurada. Quando for retirar, a mesma coisa, ele vai lá e retira direto na caçamba a que precisa. Então essa é uma solução. Eu não preciso, os itens que eu for utilizar mais, aí eu uso uma vending machine de 10 de maior, aquela que tem 100 unidades. Mas eu não acredito que chegue a isso, porque a ideia não é ficar estocando aqui, porque é material perdido. E também eu imaginei, a partir daqui, fazer um centro de reciclagem. Então, por exemplo, se eu tiver algum item aqui que eu não vá usar, eu posso ter uma mesma caçamba dessa daqui num outro ponto, efetuada a, a para que eu efetue a reciclagem. Então eu jogo no local, ele vai levar para o triturador, vai levar para a centrífuga e aí depois, quando terminar tudo, ele devolve para a distribuição que for necessário. O que ele não conseguir ajustar, ele separa para a gente ver o que vai fazer. Então essa seria a ideia. Né? Porque às vezes tem item que você não usa mais. É isso, acabou. Não tem uma previsão nenhuma de usar um determinado item, porque já ultrapassei a tecnologia e não compensa mais. Então teria essa necessidade. Mas isso aqui eu acabei, por causa do foguete, eu acabei dando uma segurada. Por causa não só do foguete, né? Por causa daquela questão da quantidade de itens que a gente tem no mapa limitado. Porque ia ficar um negócio muito grande, aí talvez. Enfim. Então nisso eu acabei meio que barrando aqui. Aí eu comecei a fazer a linha de montagem lá. Aí no meio da linha de montagem, que estava ficando muito complexo, eu resolvi fazer o foguete. Aí no meio do foguete a gente teve um problema da rede. Enfim, assim vai, né, gente? A gente não consegue ir terminando as coisas. Por isso que eu já resolvi o da elétrica lá, eu vou finalizar. Agora que está funcionando bem, que a gente já tem uma boa noção, ele vai continuar trabalhando. Enquanto ele tiver material chegando na caçamba, ele detecta que tem e continua trabalhando. Como eu queria efetuar esse ajuste com vocês, eu já queria também já passar porque não adianta nada só fazer automação e vocês não receberem esse feedback, né? Então, assim, para ficar um negócio legal, dá para fazer um guia bem detalhado com todas as coisas, com as cores, com cada lado de conexão, onde você precisa conectar o que e tudo mais. E aí vocês, se vocês quiserem, vocês constroem ele dentro da base de vocês, tá? Óbvio que vocês não precisam construir talvez do mesmo tamanho, enfim, né? Mas vocês conseguem integrar tudo isso. E provavelmente no dia que entrar a nuclear, eu deva construir uma usina nuclear e vou tentar integrar nela também, de alguma maneira. Isso eu vou ter que ver ainda o que eu vou fazer. Enfim, eu fiz isso aqui, ó. Isso aqui é um chip para o relógio. Ó, nós tem hora do dia, são 3 horas e 37 minutos do dia. Nós temos quantos dias? Tinha um lugar aqui que ele estava me dizendo a quantidade de dias. Era isso aqui. Tem alguma coisa errada no código, eu vou ter que ajustar. Nós estamos em 900 e poucos dias. Eu quero um contador também para deixar de número. Esse daqui eu estou fazendo ainda. Vocês se acalmem aí que nós chegamos lá. Aí depois eu vou deixar disponível para vocês. Enfim, vamos ao foguete, ao que interessa, né? Eu fiz um acesso aqui. Preciso configurar isso aqui direitinho, mas por enquanto vai ficar no manual mesmo. Depois eu vou iluminar, corredor, tudo bonitinho. Abre de sésamo. Então aqui eu fiz a setora, aquele mesmo esquema do elevador. Você se aproxima da porta, ela abre. Aqui nós colocamos um elevadorzinho e aqui a nossa pequena criança está ali. Falta iluminação e tudo mais, mas enfim, aqui vai ser a sala de controle para todos os 4 foguetes que vão ficar aqui
a sala de controle vai ser aqui, certo? Então, aqui nós temos as interfaces. Lá essa interface já é do foguete lá, então o foguete ele tem 60% de bateria e está com esta pressão de combustível, tá? O que tem de oxigênio, o que tem de oxigênio e de volátil. Então aqui, eu andei trocando uma ideia com com o Shadow, pelo, pelo, pelo Reddit, cara, e ele estava me explicando algumas coisas a respeito dos tanques e das entradas de combustível. Então eu tinha feito algumas ligações ali erradas, porque este tipo de foguete é diferente do outro que eu tinha feito, porque o outro era um combustível só. Então eu vou mostrar para vocês aqui as mudanças. Bom, aqui eu coloquei uma questão para a gente colocar uma programação. Por enquanto a gente não está com nada programado, mas isso aqui é o que? É para que programe, por exemplo, está chegando no final a bateria, você pousa, você carrega novamente e você traz de volta, sobe de novo, né? Bateria, beleza, que está carregada em 60%, por quê? Porque os cordões umbilicais eu tinha deixado desligados. O que que eu fiz? Eu coloquei tanques. Esses tanques são tanques tipo cano normal, que a gente faz com os tanques. Por que isso? Porque realmente o outro tanque, a gente tem aquele problema da troca de temperatura. Esse tanque não gera isso. Então esse tanque a gente está safe aqui para fazer a parada. Então o que aconteceu? Coloquei alguns tanques, coloquei até um pouco a mais, vou ser bem realista para vocês, não precisava de tudo isso. Os 15 MPa de pressão funcionaria muito bem, porque muito antes de acabar o combustível acaba a bateria. Ah, e outra coisa, tá? A bateria ela tem lado. Um lado ela entra para carregar e no outro lado, que é o de cima nesse caso aqui, ele sai e carrega, que é a saída dela. Então eu lembro que eu tinha ligado da maneira que eu liguei errado. Então ele tem um lado de entrada, que está escrito e o cidadão não leu, e outro lado de saída, certo? E aí você faz as conexões e manda energia para todos os equipamentos do, do, do foguete. Mesma coisa aqui a conexão do lado de cá, né? A única coisa que eu fiz, eu coloquei um leitor de um analisador de dados no foguete, porque isso aqui eu consigo ler aqui de baixo. Então, como eu não tenho o tanque original, eu não consigo saber a pressão total. Esse tanque, e isso aqui eu provavelmente vou precisar mexer, porque vai dar merda logo mais, ele tem que trabalhar sob pressão. O certo seria eu ter aqui duas bombas de pressão empurrando um certo nível de MPa para que não exista uma falha do tanque, porque com que ele vai gastando, a pressão vai baixando e ele perde essa pressão e ele simplesmente desliga. Você imagina o foguete voltando, na hora que ele precisa dar o buster para queimar, ele não consegue, ele cai. Vou me arriscar? É óbvio que eu vou me arriscar, afinal de contas, explosões podem acontecer a todo momento. Mas não é o certo a fazer. Isso aí eu vou ter que corrigir. Eu vou fazer esse primeiro lançamento. Na hora que eu voltar com ele para o planeta, como ele está com uma pressão bem mais alta do que ele deveria, a hora que ele voltar eu vou ajustar isso aí e vou refazer. E nesse meio tempo eu já vou fazer o outro para mineração, tá? Eu só vou dar uma ajustada nesta programação, porque esta programação já está com 25 MPa de pressão. Eu vou deixar com 15, porque 15 é mais do que suficiente para eu subir, descer e ainda ter uma reserva antes que acabe a minha bateria. E aí depois, a hora que eu fizer o ajuste, vai ficar mais firme ainda, porque o que vai acontecer? Os canos vão ter uma separação ali. Uma parte vai ficar com uma pressão alta e a outra parte com uma pressão normal, que é essas 15 MPa. Só que ele vai encher uma parte de baixo ali, eu devo deixar com 55, 60, quase 60 MPa de pressão. Então aí eu vou ter que ter dois analisadores, aí ó, o esquema vai mudar total. Então, enfim,
Mas vamos lá. Vamos pôr, só dar uma ligada aqui. Esses comandos aqui todos eu pretendo colocar lá dentro da sala de comando, tá? Vou ser bem realista para vocês. Bom, ainda não finalizei a sala de comando, mas ficou essa ideia. Dá pra gente ver lá, para variar as pedras perdidas no meio do caminho. O jogo não é feito para você trabalhar embaixo da terra, não. Então a ideia lá, ó, a gente consegue de dentro, até desligar aqui a luz, a gente consegue de dentro. Vou iluminar toda a subida, isso eu vou iluminar, entendeu? Vou fazer o túnel. Demanda esse tempo, né, gente? Vocês sabem. Então, assim, qual que é a minha ideia? Eu quero. Ali ainda está de noite, ó, você vê, agora que tiver de dia vocês conseguem chegar. Então a gente vai conseguir ter uma boa visão tanto do foguete subindo como do foguete descendo, né? Olha lá, tá carregando. Então eu vou esperar terminar de carregar. Ó, eu já comecei, na verdade, a brincar. Ó. Aqui nós temos a massa total do foguete. Nós temos a pressão dos tanques lá, que é o medidor que está lendo. A temperatura do combustível que está lá dentro, para ver se eventualmente não faz. Esse processo eu achei que era uma coisa e não é. Não sei o que, que é. Eu achei que fosse. Ele tem que escanear quando você entra num circuito de asteroides, ou quando você entra no planeta, ou agora que ele vai subir, ele fica executando uma função ali de escanear para mapear os arredores. Eu achei que fosse essa função, não é. Entendeu? Então, assim, ficou aí porque eu já tinha mexido, mas depois eu vou alterar. E aqui é o mapa, aqui é onde a gente vai construir aquele mapa dos minérios, tá? Então, assim, a gente não tem nada. A hora que eu subo o foguete, ele começa a escanear e vai começar a ir montando isso aqui até ficar 100%. Eu ainda acho que tinha que ter um satélite para deixar lá em cima, que é o que faz o trabalho, que faria mais sentido. Mas tá bom. É uma coisa que eu acredito que possa vir futuramente aí para ajustarem, né? O foguete é bem curtinho, porque ele é realmente só para ler as informações, então eu não preciso de um baita de um foguete, porque quanto mais peso ele tem, mais ele é lento, ele demora para fazer as coisas, né? Então isso é um problema. Vamos ver como é que tá a bateria. 7,7. Então a ideia, por exemplo, ó, ter um interruptorzinho desse, ou um botãozinho que eu aperte e ele vai estender os dois umbilicais ali. Isso para todos os outros também. Vão ter outros que vão utilizar saídas de calha, enfim, cada foguete tem sua função. Uns que vão entrar com gás, outros que vão entrar com mineração. Cada um vai fazer uma função. Aí eu vou aproveitar e ajustar isso aqui e quero controlar daqui. Óbvio que eu vou aumentar, né? Provavelmente eu vou deixar isso aqui mais amplo. Eu não sei, ainda estou pensando em tal. Isso aqui eu coloquei aqui, mas eu estou pensando em talvez deixar nas laterais, né? Para que você tenha um espaço mais amplo no meio para você poder visualizar as coisas, né? Enfim, olha lá, tá vendo? Agora que já está de dia, você consegue ter uma melhor visão no negócio. Esperar terminar de carregar, não tem jeito. Aí a ideia é, a gente vai mandar o foguete e vai começar a escanear. Aí, o que que a gente tem que fazer, meu? A única coisa. Ah, sabe uma coisa que eu poderia. Talvez. Isso aqui eu posso ajustar depois que subir, mas eu posso também colocar. Interessante seria talvez colocar aqui o percentual da bateria, viu? Nesse processo aqui, mudar para o da bateria. Qual que é a variável que usa? Ele tá lendo o que mesmo? Eu já nem lembro mais, tá?
Quem manda no foguete é isso aqui, ó. É isso aqui. Esse é o controle principal dele aqui, tá? É ele que manda. Então você consegue da base se conectar nele para ter informação. Tá vendo como tem várias informações? Ué, não temos informação de bateria? Pô, sério que vou ter que pôr um analisador de cabo, será? Ah, tá. Isso aqui é enquanto ele. É por isso que eu é só tá dizendo quando ele viaja de um mapa pro outro. Então não faz. Time to destination, isso aqui seja interessante, talvez. Burn time mines. É, eu acho que eu não vou conseguir não. Vou ter que pensar uma maneira de visualizar o que temos. É porque assim, eu consigo visualizar pelo painel, tá? É só para vocês entenderem. Se eu entrar lá no painel do foguete, tem informação, mas eu gostaria de ter essa informação aqui num painel visual, assim, entendeu? Se eu chegar aqui, ó, ele tá falando meu, tá com 97% de bateria, beleza, não tem problema. Mas eu gostaria de fazer duas coisas. Uma, calcular o tempo que ele demora para gastar essa bateria. Eu teria que fazer um cálculo de tempo. Para isso que eu fiz aquele relógio, porque o relógio vai me dar uma noção do que eu preciso, de quanto que é o tempo num dia dentro do planeta e o cálculo de quantos dias demoram para efetuar isso. Enfim, então tá cheio, vamos pôr o bichinho para gritar, né? Esse negócio de você chegar perto e ele armar o elevador, essas coisas, ele tem a vantagem e a desvantagem. E você vê que às vezes eu clico para baixo e ele sobe de novo, é porque ele reconhece como se eu estivesse muito próximo e pede e chama de novo o elevador, entendeu? Então eu ponho para descer, às vezes dou um clique aí, ó, isso aí. Isso aí é porque ele está reconhecendo que eu estou com o elevador, como se eu estivesse olhando para o elevador. Ele falou, para você estar no andar, tem que voltar o elevador para cá. Então, essa é a parte ruim da história. E eu levei para dar um rolê o chip. Pera aí, muita calma nesse momento. Eu acho que eu posso pôr a bateria direto do foguete. Consigo ler ela direto, cara. Eu achei isso muito bacana. Ah, deixa eu mostrar outro negócio pra vocês que eu esqueci. Aquela pecinha do foguete, ela faz comunicação com essa peça aqui, ó. Isso aqui é uma antena de transmissão. Ainda não está arrumado isso aqui, ignore, tá? Mas isso aqui é uma antena de conexão. Ela se conecta, você coloca aqui na antena, você coloca o link com aquele equipamento que está no topo do foguete. É um para cada foguete, isso aqui.
Não sei se permite mais do que um. Eu acho que não, tá? Vou ser bem realista. Acho que é um para cada foguete. A hora que eu colocar o segundo, eu digo para vocês se é. A central, sim, você pode utilizar um para cada foguete. A mesma para vários foguetes, desculpa. Aqui, ó. Essa sim você consegue. Você chega aqui, ó. Quer dizer, você chega aqui, vai aparecer mais aqui, ó. Mais uplinks aqui. Então aí você consegue se conectar a vários e aí tem informação de vários. Por isso que vocês viram, é importante você colocar informação. Coloquei foguete, mas vou ter que mexer depois. Porque se eu chegar aqui e achar o foguete de uma maneira fácil, a gente vai ter que trocar o negócio, né? Então, ixi, já tô cheio aqui. Eu não sei se a bateria. Eu vou ter que fazer o mesmo cálculo da percentual da bateria da base, igualzinha. Uma bateria comum. Só não sei se dá para selecionar ela. Não vou mexer nisso agora, não. Se eu for mexer nisso agora, depois dá algum erro e aí atrasa o nosso lançamento do foguete. Isso não vai mudar nada nesse primeiro momento. Seria só aparecer aqui a função dele. Então, o que a gente vai fazer agora? Como é que funciona? Você chega aqui no painel, seleciona. A primeira coisa que a gente vai fazer, vocês vão ver, mapa, tem esse mapinha aqui e localização. A gente vai vir no mapa. No mapa, onde a gente quer ir? Você pode ir para esse primeiro local, definir destino, para esse segundo local, ou para esse aqui, que é a órbita do planeta. Eu quero definir órbita do planeta. Definiu? Definiu. Tá. Então, assim, lançamento, ó, lançamento atual, local de destino, órbita. Isso aqui é o que a gente precisa para vencer a gravidade, a gente está bem acima disso. Massa seca 1170, com combustível 1500 e pouquinho. A única coisa que a gente tem que fazer, bom, verifica o seguinte: a bateria tem que se manter sempre ligada, que recebe as informações. Os analisadores de. Esse que é o controle, você tem que manter ligado. O analisador eu estou deixando ligado para poder ver a pressão do combustível, mas não precisa. Isso aqui você pode deixar desligado até no lançamento. Na maior parte do tempo você só liga, vê e desliga também, se você quiser economizar a bateria nesse nível. Esse aqui é o scanner, beleza? Que o scanner só vai ser ligado no momento que ele chegar lá em cima, né? Rastreador e scanner, esses dois. Então, assim, esse aqui faz um papel, esse aqui faz outro. Eu só vou usar o scanner do foguete porque é o que eu preciso agora, que é para escanear as Deep Miners. A única coisa que eu preciso fazer, como eu tenho muita potência, não tenho problema. Eu posso usar tudo o pouso automático, mas isso aqui a gente só vai usar depois, né? Agora é só uma função. Aqui a gente tem algumas funções, caso vocês queiram. Eu quero deixar aparecendo para mim qual é o volume de mols que ele tem. Você vem aqui, clica na estrela, ele vai jogar lá para cima. Eu quero saber quanto que está queimando de combustível. Você tem todas as coisas. Quanto que tem de volátil, quanto que tem de oxigênio, temperatura, pressão, temperatura. Então, assim, a gente tem todas aquelas informações que eu coloquei ali na tela, tem aqui. A gente não precisa pegar lá. Porém, eu tenho que vir até aqui, olhar, abrir o painel, e eu não quero fazer isso. Eu quero ter informação na tela para mim. A hora que eu entro na sala de controle dos foguetes, eu estou vendo como é que está o processo. A ideia é essa, tá? O que ele gritou aqui? Filtro? O filtro já só tem um. Então é isso.
Então agora, meus jovens, vamos tacar fogo na bomba, né? É só você liga os motores e corre para o abraço para ver o bichão subindo. Vamos lá? Será que vai? Olha! Nem esperou duas vezes não, fi. Foi que foi, bichinho, olha lá, ó. Tchau. Lembrando que tá de noite, né? Agora aqui a gente já não vê mais nada, tá, gente? Aqui esquece. Agora todo o controle é por aqui. Vamos lá. Mapa. Aqui mostra ele subindo, ó, tá vendo? Tá subindo até chegar na órbita. A hora que ele chega no local, ele desliga. Ele simplesmente apaga, tá? Ele para os motores. Ele vai dar um aviso, chegou ao local, chegou ao destino. Ele dá um aviso, geralmente acho que é aqui embaixo que ele dá. Aqui é o tempo que ele demora para chegar no próximo local, tá vendo? Como tá com a tradução em português, ele dá uma encavalada às vezes em umas informações. Razoavelmente rápido, até. É, 20 mil pés, no nosso caso aqui, ainda tá dentro do planeta, né? Muito me engano. Mas enfim, estamos em órbita. Chegamos em órbita. Olha que belezinha. O que a gente faz agora? Primeiro de tudo, em teoria era para estar funcionando, né? Mas tá bom. Ah, se eu não ligar o scanner, não vai funcionar nada, jovem. Chegamos lá. Ligamos o scanner do foguete. Você vê que automaticamente ele já desligou o motor. Você não precisou ficar ligando o motor, desligando o motor. Então, se setou o local, ele chegou no local, ele desliga. Então, agora a única coisa que ele vai consumir é bateria. Ele vai consumindo a bateria até chegar num ponto. Eu recomendo, no caso da órbita, tá? Eu recomendo no máximo 15%. Quando chegarem nos 15%, vocês descerem, para evitar de ter alguma coisa. E o combustível, eu também não recomendo vocês deixarem muito. Ah lá, muito baixo não. Ah lá, tá vendo que ele vai começar a fazer um traço? Aí já é uma descrição do terreno. Vou deixar aí um pouco para vocês entenderem. Vou explicar aqui mais algumas coisas enquanto vai abrindo o traçado aí para vocês terem uma noção. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó, uma coisa que eu vou pedir para ele fazer. Vamos lá. Gráfico. Aqui. Ele, a hora que você chega no local, ele faz um scan também das redondezas para saber quantas coisas estão conectadas nos planetas próximos e trazer mais informações do mapa. Então presta atenção, ó. Aqui nós só temos esse e esse ponto. Não temos mais nada de ligação e tem um outro ponto que vem para cá. Com que o foguete vai ficando em órbita e vai efetuando esses scans, ele vai trazendo mais informações da região aqui em volta. Esse scan, esse aqui, não tem nenhuma relação com o scan das Deep Miners, tá? São duas coisas diferentes. Mas assim, ó, tá vendo? Ele tem uma área nova inexplorada, ele precisa escanear 100 vezes para poder liberar. A outra área é 200 vezes, só que é acumulativo, né? A outra área é 200 e a última 450. Então, a hora que ele passar do 100 aqui, ele vai abrir uma nova informação aqui pra gente. Ou, muito me engano, ele começa a abrir uns mapinhas secundários aqui. Esses mapas são os que tem os minérios, são os que tem as coisas que a gente tem que ir explorar. Eu só não vou com esse foguete para esses locais. O combustível até daria, energia daria, mas assim, o nosso foco é hoje o mapa da DeepMind. Eu vou construir já o segundo foguete, olha lá. Falei? Tá vendo? Eu vou construir o segundo foguete, que esse segundo foguete vai ser para explorar isso e já minerar e trazer as coisas para nós. Então, assim, tanto eu tenho que fazer um sistema tanto de mineração de gás, como de mineração é muito abundante a parte de gases no espaço. Pelo menos era, né? Não sei como é que tá agora. Então você consegue pegar bastante coisa, assim, sabe? E aí a ideia é trazer isso aí para o planeta e jogar para o nosso sistema de filtragem e ele separar tudo bonitinho para que a gente possa usar. Se for o caso, vender, enfim. Aí a gente vai entrar no outro lado da história, porque a gente está captando as coisas, vamos jogar nas plataformas para vender. Entendeu? Olha lá, mapeado. Vai mapear a segunda agora.
Acho que mapeou isso aqui, não foi? É, foi, planeta. Aí você pode ir lá simplesmente definir destino. E aí ele vai setar. Aí o que eu preciso fazer? Vem aqui, desliga o scanner, porque não faz sentido deixar o scanner ligado, e liga o motor. Ele vai se direcionar para lá. Para voltar, a mesma coisa. Seleciona aqui, seleciona a órbita, dá um set destino e manda voltar que ele vem. Não sei se você pode chegar, por exemplo, do planeta aqui direto e já voltar para a base aqui de uma vez. Não sei te dizer. Nunca testei isso. Como usei muito pouco, porque na época não tinha o que fazer com isso aqui, era só realmente captar minério, então. E isso é muito legal que vocês podem fazer desde o começo. Vocês não precisam fazer esse foguete lá na frente. Vocês podem fazer no começo. Vocês fazendo solder já fazendo as ligas intermediárias ali, você já consegue fazer um foguetinho legal para poder voar e resolver os negócios, entendeu? Olha lá, gastou 2% de bateria até agora. Saiu com 99. Então, é largar aqui e ficar atento. Olha lá, ó, já fez uma parte do mapa. E aí ele vai fazendo. Você imagina o tempo que isso aqui demora para finalizar. Então, assim, essa parte aqui é uma parte razoavelmente interessante. Porém, é óbvio que nós estamos numa era de internet, né? Você acha esse mapa já pronto, com todos os locais onde tem os minérios e tudo mais. Aí, assim, vai de cada um de vocês. Se vocês quiserem ir jogar, entrar lá no Instagram, pegar o mapa, acessar, beleza. Vocês não querem? Putz, não, quero fazer a moda antiga, tá tudo bem também que vocês conseguem fazer. Vai fazendo, vai, ajusta do jeito que vocês acham mais fácil, né? Eu não sei se isso aqui é a marcação no meu mapa das Deep Miners, tá? Das minhas Deep Miners. Ah, não. Isso aqui é a marcação para ele vai mudar o terreno de preto e branco para o terreno com Deep Miners, ó. O preto e branco é o que mostra as planícies, tudo mais, e os que esse aqui mostra o total. 1000/1000. 1000/1000 é a, acho que será que é a medida dele total? Não sei. Isso aqui não tinha. Isso aqui é coisa nova dessa última atualização. Antigamente era essa tela quase cheia aqui com a informação e nada mais. Você pode pôr mais de um foguete no escanear? Pode, mas é só gasto. Pelo menos agora. Olha lá. Quando ele termina tudo, já significa que ele mapeou esses 3 pontos. Isso aqui o que, que é? É um outro ponto que vai interligando. Isso aqui vai. Não sei até onde vai, tá? Eu cheguei acho que só até o segundo, terceiro. Aí cada ponto desse aqui é um. Eu muito me engano, é um sistema igual esse aqui. Ele abre, aí esses daqui já são pontos de farm, né? Mesmo. Tá bom, vai. Eu sei que vocês não querem, mas vocês vão ficar insistindo, eu vou lá dar um rolezinho. Pra mostrar pra você matar a curiosidade de vocês. Vamos lá. Então vocês veem, desliguei, setei aqui, vim aqui, setei destino, voltei aqui no foguete e seleciono e dou motor. Estamos nos locomovendo, olha lá. O foguetinho está se locomovendo, previsão de 37 segundos para chegar, velocidade de transferência e o alvo está a 290 e poucos metros. Eu acredito que o processo aparece aqui, ó. É isso aqui, está em 47% do ponto de chegada. Para pontos muito longe, talvez até seja interessante, mas não sei se aqui vale muito a pena não. Mas se tiver, é que assim, dá para você colocar tanta informação aqui. Olha a temperatura do lugar do negócio. Pressão está em -1 porque está desligado, ele desliga, né? E a massa já caiu 20 da massa. Chegou? Chegou. Então o que aconteceu? Ó, o analisador está desligado. Analisador de foguete interno. Ele desliga, ele para de dar informação. Olha lá, voltou. Temos 27 mols. Gastamos 1,3 mols do que saiu daqui. Olha a distância que ele percorreu, gastou 1,3 mol, né? A bateria gastou. É muito pouco, demora isso aqui para poder. Então agora estamos aqui. O que nós vamos fazer? O mesmo processo. Vamos escanear os 3, porque aí esses 3 vão trazer para nós as informações do que a gente quer.
Vamos ver o que a gente acha aqui. Se eu não ligar o scanner, não vai funcionar nada. E isso é chatinho. Isso vocês têm que sempre fazer. Isso dá pra gente automatizar tudo. Isso não tem um ponto. Chegou no local, ele vai lá, liga, faz o scan, deixa tudo certo. A gente pode até criar um foguete só para escanear as coisas, que vai ficar indo nos destinos e escaneando. Eu acho um desperdício de combustível, que já que tá lá, já escaneou, se tem alguma coisa importante, já pega e já traz de volta, né? Que você não gasta para ir para voltar, né? Aqui a vantagem é que você faz um foguete pequeno, com pouca informação, que você consegue trazer. Olha lá, e assim vai. Cada varredura, se vocês aumentarem, colocarem mais scanners, ele aumenta a potência? Sim, ele aumenta a potência porque escaneia mais rápido. Mas assim, eu me lembro que tem alguma coisa de referência. Eu acho que quando você vai minerar alguma coisa, ele faz algum processo parecido com isso aqui. Aí eu acho que é interessante você colocar mais de uma mineradora, por exemplo, porque aí são duas minerando, minera mais rápido, traz coisa mais rápido. O que muito me preocupa é uma questão de peso. Você tem que tomar um cuidado no retorno, na reentrada, porque se você está muito pesado, a chance de você se espatifar na hora que você descer é gigantesca. Tanto que essa informação aqui, ó, é justamente essa. Deixa eu ver, peraí. Saiu mais um. Olha lá, agora tem. Aí você vem aqui, ó, clica no local e vem em informações da localização. Nós temos iron em quantidade pequena, composição 1 grama de ferro, rico, um veio de rico de ferro e um veio de níquel. Então, assim, se a gente mandar a mineradora, ela vai vir aqui e vai ficar minerando. Não sei como funciona, porque fiz pouquíssimas vezes, agora não lembro de cabeça como é que faz para ele minerar o que ele minera, se ele seleciona, se ele minera tudo, enfim. Eu sei que é limitado isso aqui. Eu acho que não fica ad eterno, não, tá? Mas é isso. Ele continua escaneando, não. Vai continuar escaneando. Eu até esqueci o que eu ia falar. Era do negócio de ligar, que a gente não podia esquecer. Mesma coisa. Ah, isso aqui. Aqui é o pouso automático. Como eu tenho uma chance, uma capacidade muito grande de motores, a chance é muito alta de eu pousar. Quanto mais peso eu ponho, mais peso eu tenho, mais para descer, menor vai ser nessa chance aqui. Isso aqui é uma chance de sucesso dele. Aqui são as distâncias, pelo que eu entendi, tá? São as distâncias de quando ele começa a manobra. Ele pode vir desde o máximo até um baixo, quando ele começa a fazer os ajustes. Não tenho certeza disso aqui, tá? Isso aqui eu preciso realmente conferir. Depois eu vejo e trago para vocês. Mas como o meu empuxo é muito mais alto, é praticamente o dobro do que eu preciso, e a tendência é meu foguete vai perdendo peso, porque eu vou gastando combustível, ele vai diminuindo a massa dele, ele estava com 1.500 de massa, está com 1.480. Com que ele vai diminuindo a massa, eu vou tendo menos necessidade de ter menos empuxo para poder segurar ele na descida, entendeu? O que é justamente o oposto quando você está utilizando um foguete carregado de minério, que você está carregando muito peso, óbvio, tá bom? São gramas, né? Você chega aqui são gramas, mas mesmo assim, esse aqui provavelmente se a gente vier para cá vai ter mais coisa. Ah não, esse aqui tá com grafite, achei que tivesse mais continuação ali. Aqui é gases, ó. Água e oxigênio. Então o que ele compõe? Ele tem dióxido de carbono e água. Interessante pra gente. Duas coisas que nós precisamos. Para as plantas, as duas coisas sobre as plantas, dióxido de carbono e água, que a gente vai utilizar. Então aqui a gente consegue ir lá, comprar e trazer para nós, entendeu? Comprar não. Ir lá pegar e trazer para nós. E aí a gente pode pôr para vender. Existem desses daqui também que são de água. Eu não sei se esse daqui não é. Não sei exatamente dizer, porque eu não lembro das nomenclaturas. Isso aqui faz muito tempo que eu fiz. Foi nas primeiras versões do jogo, mas aí depois eu vi que a maioria das coisas a gente conseguia no planeta, não precisava de um nível desse, né? Aqui oxigênio e carbono. Oxigênio, isso aqui é uma coisa que eu, por exemplo, não entraria. Temos 22 mols de oxigênio para poder minerar lá. Minerar, né?
Mas assim, o que que acontece? Para mim eu não preciso de oxigênio. Essa base aqui tem tudo. Então não é muito. Seria pelo dióxido de carbono. 2 mols é muito pouco. Então não compensa. Isso aqui a gente ignora. Manda ver, manda embora, entendeu? Então, aí o que que eu fiz? Beleza. Ah, tá bom. Eu quero isso aqui. É, não é esse aqui que eu quero, então vamos voltar. Vem aqui, definir destino, mesmo processo. Desliga o scanner, liga o motor. Ele vai dar o tempo do progresso. Tá vindo para a órbita de novo. Olha lá, 14%, a mesma coisa. Mesma coisa de tempo. Ele vai gastando os combustíveis aqui. 28 segundos para a chegada do local e é isso. Então a gente não tem muito segredo. Vou manter ele na órbita aqui para ele ir escaneando e vou monitorar a bateria dele. Se acabar a bateria, você provavelmente perde o foguete, porque você não tem como mandar sinal para ele retornar mais. Aí ele fica à deriva lá. Aí já era. Eu nunca aconteceu, tá? Vou ser bem realista para vocês, mas por isso que eu acho legal a gente fazer uma programação. Só que para mim fazer uma programação disso aqui, eu nunca fiz, tá? Essa programação. Então, de automatizar nesse nível. Então, o que, que eu vou fazer? Provavelmente eu vou construir esse mesmo perfil de foguete lá no Criativo, naquele que a gente fez o vídeo. Inclusive, quem não foi ver, vai assistir o vídeo da última atualização, das Deep Miners de combustão, que eu quero colocá-las aqui. Ainda chego lá, estava resolvendo a parte elétrica. Então, eu quero ver se eu consigo zerar essas questões para poder começar a construir as deep miners lá. E aí eu vou construir lá o foguete no criativo, vou fazer todo o chip, fazer a programação, por quê? Porque um erro aqui destrua a base inteira, né? Ainda mais que é subterrânea, né? Aí ajustando, tá tudo certo, tá tudo beleza, aí depois a gente parte para cá para deixar ele redondinho. Olha lá, ó, como é que já foi, tá vendo a diferença? E ele continua, vai embora. Vai indo, eu liguei o scanner? Não lembro se eu liguei o scanner. Isso é importante, eu liguei. Isso é bem importante, viu, povo? Porque se você não liga o scanner, ele não escaneia. E aí você às vezes está lá fazendo rolê na base, ele está só gastando bateria e não está resolvendo nada no negócio. Ela vai surgir de algum outro canto aqui, logo mais. Eu acho que isso aqui é razoavelmente rápido, não é tão demorado assim, não. A gente vai deixar aí um pouquinho, mas acho que razoavelmente rápido ele aparece. A minha ideia é agora fechar daqui até lá em cima, soldar tudo, fazer as paredes, ajustar iluminação. Quando você manda ele de volta, você consegue ver ele voltando, tem uma luzinha lá em cima que aparece para você. É bem legal. A hora que for voltar, eu faço o vídeo também. Afinal de contas, vamos acompanhar, que se explodir, a gente já todo mundo se diverte, pelo menos, né? Isso aqui, se explodir, vai dar uma confusão, rapaz, porque ele detona tudo à volta dele. Essa é a minha preocupação, porque o outro foguete vai estar exatamente aqui, ó. A distância é razoavelmente curta. Eu não sei se isso não pode causar um. É aqui? É aqui mesmo. Se não pode causar um problema, sabe? Falando nisso, olha em cima. Retirar aquelas treliças que eu deixei no meio do caminho. Que essas eu usei com as Deep Miners. Eu tenho que desmontar as Deep Miners, inclusive. O foguete está saindo por aqui, assim. Quase nada de espaço para ele sair, né? É isso, cara. Você vê? Vocês acham bonito arrumar essas confusão, né? Tchau. É, ele foi meio longe já. Tinha me ligado que tinha ido outro, né?
Acabei colocando mais duas aqui para acelerar o processo, né, gente? Porque senão também a gente fica doido no negócio. Esse aqui é um por um. Esses já vão pro estoque, tá vendo? Naquele esquema lá. Aqui, o que que eu vou precisar? Não sei se o foguete pegar nisso aqui, se não explode, mas não vai riscar não. Claro, se não sai de cima do negócio, vai querer arrumar. Ah, agora foi acabar a bateria, cara? Sacanagem. É sempre assim, né? Acaba nas piores horas. Esqueci de tirar o fio. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Eu tava pensando em fazer aquelas portas de abrir assim, sabe? Quando o foguete vai sair. Não, não a de silos. Mas abrir aquela porta que faz Pode ser de silo também, é uma outra opção. Mas eu não sei ainda se eu vou fazer isso. Ou se eu vou usar aquelas portas de abertura tipo hangar, sabe? Que ele abre na hora que o foguete está lançando. Enfim. Ainda estou pensando como fazer. Uma coisa que eu não sei se eu comentei no último. Na última vez que eu conversei com vocês. Aqui, cara, essa. Esse telescópio você consegue. Aqui, ó, viu? Opa, quase que eu fui. Lembra que a gente sofre com o grande, com aquele radar grande? Pelo que eu entendi, tem alguma relação desse aqui com como você configura o outro. Então, esse aqui ele é muito mais rápido para você. Quer ver? Qual a diferença de velocidade de movimento? Ó. Movimentei duas opções. Olha o tempo que ele demora para se ajustar. Acabou. O outro demora um tempão, lembra? Eu acho que isso aqui tem uma relação de. Esse é um pré, ele vem, ajusta e aí depois você faz. E eu sei que existe como interligar. Isso eu estou estudando ainda, tá? Mas parece que tem uma parada que você põe no foguete que você interliga com esse aqui. E aí você faz o link e aí a partir disso você joga no. Aí você só vai jogar na antena grande a posição exata. Então você já sabe, ó, em tal coordenada tem um foguete específico. Então você já direciona. Não sei se isso está funcionando, se não está. Não vi muita gente falando sobre o assunto. Estou tentando dar uma pesquisada. Mas também não achei nada. Desde que eu tô. Não aparece nada aqui para mim. Não pus o computador também para ver se no computador aparece alguma coisa, enfim. Talvez você sete aqui primeiro, usando o computador, achou e você vai lá na grande e põe no mesmo ângulo, que é o ângulo que chama. Esse aqui é só observação, né? O outro ele vai chamar mesmo, é a comunicação. Então, não sei te dizer ainda. Vou dar uma estudada um pouquinho melhor nisso aqui, depois eu trago para vocês aí. Cara, tem alguma coisa nesse jogo desde que. Olha, cara, isso aqui é um ar ascendente e tá me empurrando, cara. Fico doido com isso, cara. Como é que não tem nada aqui, bicho? O jogo fica me empurrando. Tudo bem, beleza. Existe um fluxo de ar aqui. Mas ó, tô com o jetpack ligado, cara. Ele tá me empurrando pra baixo. Aí eu vi que tem uma galera que usa um. Olha, mano, o jetpack tá ligado, velho. Como se não tivesse nada ligado.
Ó, eu segurando pra subir no jetpack, olha o que ele demorou pra subir, cara. Eu vi que tem uma galera que usa um mod que aumenta a força do jetpack justamente por causa disso. Mas eu falei, pô, aí também já é demais, né, cara? Isso eu acho que seria interessante eles ajustarem, né? Porque eu entendo que tem a questão do ar ascendente e tudo mais, e vice-versa, mas pô, peraí, né? Já tá exagerando o negócio, pô. Ó, vai crescendo. De pouquinho em pouquinho ele vai aparecendo. Então agora, o que que você tem que fazer? Tem que ir monitorando. Olha lá, 91 gasta muito pouco. Demora um pouco até fazer essa necessidade. Tanto é que eu, assim, é o que eu falei, eu pus muito combustível. Por isso que eu falei, provavelmente vou gastar muito mais rápido a bateria do que o combustível. Uma coisa que também poderia ter é você, como você colocar placa solar, né? A gente está no espaço. A energia basicamente é solar, né? Então, talvez com a estação espacial, né? Vamos ver. Talvez a estação espacial a gente consiga ter essa função de deixar escaneando as coisas lá no planeta, né? Porque a estação espacial, em teoria, está em órbita, né? Bom, aqui eu vou deixar. Vou lá dar uma olhada nas plantações, que faz tempo que eu não vou ver. E vem tempestade. Ah, uma das melhores coisas que eu fiz foi ter colocado as coisas aqui para dentro, viu? Muito mais fácil de trabalhar, você não precisa ficar toda hora sofrendo com as coisas. Nossa, tem bastante tempo que eu não subo aqui. Bastante mesmo. Acho que vou acabar fechando essa área do elevador aqui também, viu? Pra ficar isolado. Bom, o sinal tá verde, não é um mau sinal, né? Eu devo estar perdendo muita plantação, cara, porque tá ficando na máquina lá, mesmo sendo refrigerada, ela perde. Ah, eu vou mostrar um negócio legal pra vocês que eu descobri, eu acho que poucos também devem saber aí. Plantinhas, muitas plantinhas. E o que que esse braço tá esticado aqui, filho? Oxente, aconteceu alguma coisa aqui. Esse tá beleza, mas esse aqui, o que aconteceu? Larry trigo, hábito trigo, hábito trigo? Não, Larry batata, esse aqui. Ô, gente, o que que aconteceu com isso aqui? Eu, hein? Doidou. Então, pode ser por causa daquela queda de luz que teve, cara. Tá bom, tio, já acabou, não tem mais nada. Beleza, agora tem um monte de coisa pra você colher aí. Eu tive uma queda de luz bem doida aqui, viu? Tá cheio de batatinha. Aparentemente tá funcionando direito. Deve ter dado uma travada por causa da queda de luz.
A cada luz que travou, cara, ele tava mantendo metade do lugar ligado, outra metade desligado. Às vezes nisso daí, tipo, parou de funcionar. A garra continuou funcionando, só que parou de funcionar o chip. Ah, já é o suficiente para dar um BO. Vamos ver se ele vai desovar todos. Se ele vai buscar sementinha. Belezinha, meu jovem, tá belezinha. Então aqui a gente tem que plantar mais coisas aqui. Só que para continuar plantando mais coisas, eu preciso de gás carbônico, né, cara? Que senão como é que eu faço? Eu não produzo quase nada de gás carbônico aqui. Que isso? Ah, tá. Tô pensando em colocar aquelas portas também de energia, sabe? Igual Star Wars da vida. Tem um mod pra isso. Eu até tô com ele instalado, mas eu não coloquei ainda. Eu não queria tirar muito da originalidade, mas a gente perde tanto tempo nessas transições de porta pra lá, pra cá, cara, que eu tô pensando seriamente que aí sai, não precisa do sistema todo de exaustão, vira uma porta só em laser, entre aspas. Minha preocupação é, e se acabar a energia? Será que ela se mantém? Será que ela não se mantém? Porque se ela não se mantém, aí complica, né? Como é que a gente faz? Se eventualmente dá um problema lá no gerador, para a energia, você faz como para manter uma porta dessa funcionando? Ela vai parar de funcionar, vai começar a trocar o ar, vai entrar ar de fora para dentro, vai virar um caos, meu. Eu coloquei todas as outras máquinas aqui agora, ó, montei tudo, só pelo menos para mim ter acesso, né? Então lá embaixo ficou livre. Deixa eu jogar. Ah, isso aqui eu vou jogar aqui dentro. Libera as minhas bags, cara. Ó, o estado que já tá, ó, 100 slots, o negócio tá quase lotado. Já tá na tempestade. Isso aqui. Deixa eu upar aqui, né? Já tá aqui, vamos jogar aqui nas. Isso aqui realmente só é vantagem quando você tá longe, né? Porque você joga, ele vem, que, pô, se for ficar jogando, baixar a alavanca, não sei o que, eu venho aqui e jogo no armário logo. Carregando. Tá vendo? Ó, 67 watts ali do lado direito. Tem 7 minutos só de. 7 horas só de. Mas também já vai entrar a tempestade e aí já era. Vai entrar a tempestade e eu vou ter que comer e tomar banho e vou tomar uma chuva. Aí eu vou mostrar um negócio pra vocês justamente disso. E por hoje vai ser isso. Que eu tenho que terminar o meu guia. Esses dias eu vim aqui, precisava comer, precisava fazer uns negócios, né? E larguei, não sei por que eu fui fazer alguma coisa, assim, fui pegar alguma coisa e larguei o personagem embaixo da água. Eu vou ser bem sincero com vocês, se vocês sabem, tudo bem, mas eu não sabia. Você vê que eu jogo o joguinho tem uns 4 anos praticamente desde o lançamento, né? Vamos tomar banho, normal, né? Aí o debuff lá. Só que esquece um pouquinho embaixo da água pra você ver o que acontece. Ó, tá vendo? Entra um buff, aqui não sei se vocês vão conseguir ver, mas aí vocês estão vendo bem na bordinha dele um buff verde, né? Aqui embaixo, você vai dizer, ó, boa higiene e mais em 1/4. O boa higiene é porque você ficou muito tempo debaixo do banho. Então o que que acontece? Quando você ganha esse buff, demora muito mais até ele entrar novamente.
Eu tinha reparado que se ficasse mais tempo no banho, ele demorava mais tempo para acender esse debuff, né? Com isso, nossa, cara, demora muito mais tempo. Então, toda vez que eu tô tomando banho agora, eu tô esperando a luzinha verde acender, cara. Se a luzinha verde não acender, e eu não sabia que isso existia, cara. Não tinha a menor ideia que isso existia. Isso eu preciso automatizar também, mas eu só vou automatizar a hora que eu fizer a cozinha lá em cima, né? Vou lá pra cima de novo, que eu quero dar uma olhada como é que tá os estoques lá, o que a gente tá perdendo, o que tá ganhando, que qualquer coisa a gente desce pra centrífuga aqui os trigos, né? As coisas. Batata a gente precisa fazer batata enlatada, precisa de óleo, na verdade, que é outra coisa que eu quero plantar agora, soja. Para plantar soja, eu precisava tô com um problema do dióxido de carbono, né? Eu falei para vocês. Agora já deu uma estabilizada um pouquinho melhor, já dá para ficar mais fácil. Olha, alimento deteriorado, tem podidão. Olha lá, tá vendo? Isso aqui é tudo coisa perdida. Se eu tivesse deixado dentro da máquina, eu não teria esse problema. Deixa eu até ligar essa centrífuga aqui, cara. Tô pensando em pôr uma centrífuga elétrica aqui, cara. Isso aqui é um negócio que eu esqueci. É tanta coisa na base pra fazer, cara. Aí os problemas vão aparecendo, você vai parando. Eu esqueci totalmente de resolver isso aqui. Isso aqui é uma máquina, entre aspas, refrigerada, mas você pode ver que ela vai perdendo. Se a gente joga essa mesma comida dentro daquela máquina do forno automático, ele conserva 100% lá dentro, ele não estraga lá. Então, pelo menos não estragava, né? Não sei agora. Então, assim, eu vou acabar fazendo isso, sabe? Vou acabar tirando daqui porque não faz sentido deixar ela aqui. E eu precisando de trigo para poder fazer ajustar, fazer farinha, fazer as coisas e não vou acabar me dançando. Bom, eu acho que por hoje é isso. Ali nós temos um segredo guardado, que em breve vai aparecer. Vamos ver como é que está a central elétrica com esta tempestade. Questão de fazer o fechamento disso aqui, porque apesar do problema está sendo lá embaixo, né? Então eu teria que fechar lá embaixo também. A primeira entrada eu teria que colocar. É claro, eu posso colocar a porta laser para testar, né? Não é aqui que eu quero ver isso. Eu já vi que isso aqui tá estranho. Tá dizendo que vai funcionar por 4 horas e 2 minutos. Mas tava com 70%, tava dando 44 horas. Então tem alguma coisa errada nisso aqui. Ó, tá entrando tempestade, ele tá carregando todos os de baixo. Olha o que esses bancos estão consumindo, cara. Esses dois bancos aqui, ó, isso aqui tá carregando, às vezes batendo 60, 60 e pouco, cara. É muito pouco, bicho. E você vê que ele está consumindo um caminhão, né? Na verdade ele está produzindo, mas é porque aqui ele está consumindo a diferença para o 100, né? Ele entra 100 normalmente, ele está consumindo a diferença para o 100. Bom, rapaziada,
Por hoje é só. Olha lá, tá vendo? Tá carregando o negócio e tá dizendo que tá baixando o tempo. Não faz sentido. Tem alguma coisa errada aqui. Mas tá bom, vou ter que ver. Se isso aqui não der certo, eu vou tirar fora. Vou terminar o meu trabalho aqui. Vou fazer meus ajustes. Aí, ó, tá ligando e desligando também, não sei porquê. Palhaçada também. Essas coisinhas que são fogo. Que a gente começa a trabalhar, tem que ficar fazendo ajuste, ajuste, ajuste até. Vou nessa. Vou tentar terminar, ver se eu consigo terminar esse guia aí para mandar para vocês. Se vocês tiverem interesse aí de mais algum outro guia, avisem aí que a gente vai montando, vai fazendo direitinho para deixar as coisas devagarzinho. A gente vai ajeitando para vocês poderem automatizar a base de vocês aí também. Fechou? Valeu, galera. Bom descanso para vocês aí. Boa jogatina.